Começa agora o Desradionaliza. Rádio Universitária. Muito bom dia a todos! Hoje é quinta-feira, 30 de junho de 2022. Eu sou o Felipe Leite. Eu sou a Aline Brits. E a partir de agora você ouve o Rádio Jornal Desradionaliza. Vamos para as principais notícias do dia. Prefeitura disponibiliza internet grátis para a população na Praça Silviano Brandão. Centro de Imagem interdita ruas de Viçosa para a chegada de um novo aparelho de ressonância nuclear magnética. Veja o que o povo fala sobre a nova campanha do presidente Jair Bolsonaro. Entenda o conflito entre Hulk e Gabigol e saiba tudo sobre os jogos da Copa do Brasil. Estas e outras informações você confere agora no Desradionaliza. Desradionaliza. A Prefeitura de Viçosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, instalou no dia 9 de junho uma rede de internet via Wi-Fi aberta à população. Ela pode ser acessada através do login com o nome Prefeitura de Viçosa, sem a necessidade de senha. O projeto inicial contempla a Praça Silviano Brandão e o objetivo é proporcionar o acesso à internet gratuita aos expositores da Feira de Artesanato, bem como aqueles que, porventura, não tenham condição de contratar planos de dados em operadoras de telefonia. Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Rita Rodrigues, nesse primeiro momento serão avaliados os pontos positivos e negativos da iniciativa. Caso o projeto tenha uma boa funcionalidade, outros pontos poderão receber também o sinal de internet gratuita. Para acessar, o usuário deve ativar o Wi-Fi de seu aparelho celular, localizar a rede com o nome Prefeitura de Viçosa, conectar e navegar. 9 horas e 59 minutos. Centro Imagem de Referência interditará 3 ruas de Viçosa neste domingo, dia 3 de julho. O motivo da interrupção, que será das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde, acontecerá para que a empresa possa instalar um novo equipamento de ressonância nuclear magnética em sua nova sede. Diferente do que muitos pensam, o aparelho de ressonância magnética não emite nenhum tipo de radiação. No entanto, sua estrutura possui um ímã de cerca de 40 toneladas, sendo necessário transporte por carretas e instalação por meio de guindastes. As ruas interditadas serão a Rua Carlos Pinto, Raimundo Alves Torres e Antônio Santana Gomide. A empresa oferecerá transporte especial aos moradores e transeuntes que necessitarem durante a operação. 10 horas. Nesta quinta-feira, a temperatura irá se manter na mesma média dos últimos dias. Sem riscos de chuva, a mínima em Viçosa é de 11 graus pela manhã, com previsão de mais sol na parte da tarde, com máxima de 26. No restante da semana, o clima deve se manter o mesmo, na casa dos 11 graus pela manhã e as máximas variando entre 23 e 24 graus até o domingo. Desradionaliza. 10 horas. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, realizada na última terça-feira, 28 de junho, 1 em cada 5 eleitores religiosos dizem ouvir instruções sobre voto nas igrejas. Declarações são mais comuns entre templos evangélicos que católicos. No entanto, segundo os entrevistados, não há tentativa direta de interferência política. Em anos de eleições, as opiniões e desejos dos eleitores ficam cada vez mais à flor da pele. Pensando nisso, nossa repórter Lenite Guimarães ouviu o que o povo fala sobre a nova campanha do presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, Lenite. Bom dia, Aline. Bom dia, Felipe. A recém-pesquisa realizada pelo Instituto FSB destaca o desempenho do ex-presidente Lula na corrida presidencial, com 43% das intenções de votos, enquanto Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar com 33%. O presidente atualizou seu slogan para "Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil". Ele também definiu novos grupos para captação de votos, buscando maior aprovação entre jovens, mulheres e eleitores arrependidos. Fomos até o campus da Universidade Federal de Viçosa para perguntar justamente ao novo público-alvo de Bolsonaro o que vocês acharam do slogan. Cara, bem bunda, né? Assim, porque tem pandemia, tem corrupção. Achei bem falso ali, né? Podia melhorar, por exemplo, bolsa esposa e afins. Mentira. É só isso mesmo. E eu acho que se esse slogan for visando esse público mesmo, não acho que vai dar certo, não. Ridículo. Eu não tô entendendo nada.
sem pandemia aonde? Mano. Véi, sem noção, louco de tudo. Não funcionou, porque ele não vai me conquistar de forma alguma, inclusive, não funcionou, né? Eu acho que o público feminino, ele não vai conquistar, porque primeiro que, né, todo mundo sabe que o Bolsonaro não gosta das mulheres, principalmente ele tenta acabar com o direito das mulheres ao máximo possível. Dando direito à réplica, entramos em contato com o presidente Bolsonaro para perguntarmos diretamente se ele considera o novo slogan apropriado para o seu governo e o que ele achou das respostas da população. Bom dia, presidente. O seu comitê anunciou um novíssimo slogan para a sua campanha eleitoral. O senhor considera esse slogan condizente com o governo que tem feito e planeja fazer, caso seja reeleito? O meu governo foi e sempre será, como diz o meu slogan, sem pandemia, sem corrupção e com muito Deus no coração. Meu governo foi um governo muito bom, com muito progresso econômico, e olha que eu peguei esse país quebrado pela petralhada. Aí a esquerda vem falar de inflação, de desemprego. O Brasil desce. Você quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. E o que o senhor tem a dizer a respeito das respostas dadas pela população sobre a sua nova propaganda? Isso aí é um bando de estudante vagabundo que não sabe de nada. Tudo manipulado pela mídia. Eu não quero me aliar com essa turma não, e digo mais. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar no lugar deles. Não gostou? Vai para a Venezuela. Nós vamos fazer o Brasil para as maiorias. Após isso, o presidente continuou exclamando frases ofensivas por mais de 10 minutos, até ser retirado por seu vice-presidente, Mourão. De Lenite Guimarães, para a Desradionaliza. Muito obrigada, Lenite. 10h03. Você ouvinte, o que está achando do valor do gás de cozinha, das compras no supermercado e do combustível? Em tempos de alta da inflação, o poder de compra do brasileiro está cada vez menor. Nesse momento, para conseguir organizar as finanças, pode fazer a diferença para que tudo caiba no seu bolso. O repórter Antônio dos Santos está com a entrevistada de hoje para falar da importância de saber gerenciar a própria vida financeira em períodos de crise. Bom dia, Antônio. Bom dia, Felipe. De acordo com a pesquisa do Instituto Locomotiva, 90% dos entrevistados afirmaram que precisa de educação financeira, uma preocupação que reflete nosso momento atual de alta nos preços. A economista doméstica Maria Duarte Lopes veio aqui falar sobre esse assunto. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Em tempos como esse, onde há um aumento da inflação e de pessoas endividadas, qual a importância da educação financeira? Na verdade, assim, a educação financeira é importante todo o tempo, né? Porque, na verdade, as nossas dívidas não é pelo aquilo que a gente recebe, né? E sim por aquilo que a gente gasta, né? Então, agora, nesse tempo agora, ela se torna um pouco mais importante, já que a gente aprendeu a lidar com um montante de dinheiro, né? E conseguir adquirir certos produtos que hoje a gente vai ter que abrir mão deles, né? Então, quem não tem assim o costume de fazer, né, uma programação, um cronograma dos seus gastos, né? Então, eu acho que passa ainda mais dificuldade. Como você avalia a questão da educação financeira no Brasil, o ensino dela? Na verdade, a gente não tem uma formação para educação financeira. Pelo contrário, né? Nós temos um Brasil que explora as pessoas, explora os idosos, né? Nós temos hoje uma linha de crédito que é oferecida para as pessoas com muita facilidade para que elas possam se endividar. Quais conselhos você daria para quem quer começar a aprender sobre o assunto? Eu acho que a gente precisa de estudar sobre educação financeira, né? A gente precisa de saber, de ter anotadinho, se você não sabe usar um Excel, se você não sabe usar algum programa nesse sentido, que você tenha a sua cadernetinha mesmo, sabe? Igual antigamente anotava o que eu preciso de pagar de conta de luz, o que eu preciso de gastar com o supermercado, o que eu preciso... Nas nossas contas fixas, o que eu tenho de conta fixa, o que me sobra no final do mês que eu posso comprometer, né? Teve uma vez que eu fiz um acompanhamento com uma pessoa e
eu descobri que ela pensa que o valor total que ela recebia do salário dela era o que ela tinha disponível para gastar. E, na verdade, não é isso, porque se ela tem aluguel, se ela tem conta de luz, se ela tem conta de água todo mês, então não é aquele valor total que ela tem para gastar. É aquele valor total menos as suas contas fixas. O que sobra é que eu só posso gastar, né? Então, assim, muitas pessoas não fazem essa conta. De Antônio dos Santos para Desregionaliza. Obrigada, Antônio. 10h07. Desregionaliza no esporte. Agora indo para os esportes. Na semana passada, uma declaração dita no Mineirão após a vitória do Galo sobre o Flamengo vem repercutindo até hoje. Mas qual o motivo de tanta polêmica? Isso e o resultado dos jogos de ida da Copa do Brasil você confere agora com a nossa repórter Bruna Vargas. Bom dia, Bruna. Bom dia, Felipe. Uma das grandes paixões nacionais, o futebol é composto entre ídolos, jogos inesquecíveis e títulos memoráveis de grandes rivalidades históricas. E Atlético e Flamengo é com certeza uma delas. Considerado por muitos o maior clássico interestadual do país, grandes rivais e protagonistas do futebol nacional na década de 80, Galo e Urubu seguem fazendo grandes espetáculos quando se encontram. Na última semana, por exemplo, alvinegros e rubro-negros se enfrentaram pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Mineirão, em um duelo vencido pelos donos da casa por 2-1. Mas após o fim dos 90 minutos de bola rolando, o foco passou longe de ser o duelo entre os dois times dentro de campo. Isso porque, em entrevista ainda no gramado, o atacante Gabigol declarou que o clube alvinegro conheceria o que era inferno no jogo de volta. A fala repercutiu o país inteiro e dividiu opiniões entre os torcedores sobre o tom usado pelo jogador. A diretoria do Galo chegou a entrar com um pedido de punição ao camisa 9 no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por prática contrária à disciplina e ética esportiva. De acordo com o professor da disciplina de jornalismo esportivo do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa, Ricardo Duarte, a declaração do atacante se torna preocupante a partir do momento em que pode incitar a violência para o jogo de volta, que acontece no Maracanã, tendo em vista a grande rivalidade histórica entre os dois clubes. Recentemente, o Galo, em menos de uma semana, derrotou 2 vezes o Flamengo em competições diferentes. Então, quando o atacante Gabigol do Flamengo dá uma declaração dessas, após uma derrota do Flamengo, né, a repercussão que mais preocupa é a possibilidade de incitar a violência entre torcidas no jogo de volta, tendo em vista esse contexto histórico de rivalidade entre os dois clubes. Claro, você tem a preocupação dos dirigentes do Galo com um jogo de volta pela Copa do Brasil, né? Uma possível punição do Gabigol pelo STJD, a partir da ação movida pelos dirigentes do Atlético, é mais para tentar colocar água na fervura do jogo de volta no Maracanã. O professor ainda evidenciou a maneira como essa fala contribui para uma conjuntura midiática de rivalidade prejudicial fora de campo, como as brigas entre torcidas organizadas marcadas pela internet. Nós vivemos hoje um cenário, né, uma realidade midiática em que as torcidas organizadas marcam brigas pelas redes sociais. Então, esse tipo de declaração é preocupante diante desse cenário histórico de rivalidade dentro do campo e de violência entre torcidas. Mas independente das cores que usamos e do escudo que carregamos no peito, é importante que nunca esqueçamos qual o verdadeiro sentido do esporte, prezando sempre pelo respeito e pelo bem da paixão maior que nos une, denominado futebol. E olha, por falar em Copa do Brasil, grande parte dos jogos de ida das oitavas de final da competição já aconteceram e nós vamos atualizar vocês do panorama do mata-mata nacional. O sorteio, considerado dos clássicos, colocou grandes rivais frente a frente nessa edição. E para começar, no clássico goiano, o Atlético Goianiense e Goiás não saíram do 0-0 no estádio Antônio Ascioli. Já no cearense, Fortaleza superou o Ceará por 2-0 no Castelão. O Bahia, por sua vez, recebeu o Atlético Paranaense na Fonte Nova e foi derrotado em casa pelo rubro-negro por 2-1. Já o Corinthians não tomou conhecimento do Santos na Neoquímica Arena e aplicou uma goleada de 4-0 no arquirrival. O Atlético Mineiro, como dito na reportagem anteriormente, superou o Flamengo por 2-1 no Mineirão, mesmo placar que o Fluminense venceu o Cruzeiro no Rio de Janeiro. Outro clássico das oitavas foi o São Paulo e Palmeiras. No Morumbi, o tricolor paulista levou a melhor por 1-0. E logo mais, às 7 horas da noite, no Independência, América e Botafogo encerram a rodada de ida da Copa do Brasil. Os jogos de volta, por sua vez, acontecem entre os dias 12, 13 e 14 de julho, sendo importante lembrar que, diferente das edições anteriores, o gol fora de casa não é critério de desempate e tudo pode acontecer na competição mais democrática do país. Bruna Vargas, para o Desregionaliza.
Muito obrigado, Bruna. São 10 horas e 11 minutos. Estamos encerrando o Desradionaliza de hoje. O programa teve a apresentação de Aline Brits e Felipe Leite, reportagem de Antônio dos Santos, Bruna Vargas e Lenite Guimarães, edição e direção geral de Nicolas Facin, apoio técnico de Leandro Vieira e orientação de Kátia Fraga. Tenham todos um bom dia e até amanhã. Rádio Universitária.